Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre se encantou com os mistérios da luz. Seja observando as estrelas no céu noturno, o brilho do sol atravessando as nuvens ou as cores vibrantes de um arco-íris após a chuva, a luz sempre esteve presente, despertando curiosidade e admiração. Mas além da beleza surgiu a pergunta: o que é a luz? E mais intrigante ainda, com que velocidade ela se move? A busca por essa resposta se tornou uma das maiores jornadas da história da ciência. Uma história que atravessa séculos, atravessa o pensamento de grandes gênios e culmina em descobertas que transformaram para sempre nossa compreensão do universo. Hoje, a velocidade da luz é considerada uma das constantes fundamentais da física, mas chegar até esse ponto exigiu coragem, observação aguçada e uma boa dose de ousadia intelectual. Tudo começa lá atrás, na Grécia Antiga, quando filósofos como Empédocles e Aristóteles debatiam se a luz era algo instantâneo ou se levava tempo para viajar. A falta de tecnologia e métodos de medição impedia respostas concretas, mas já se especulava que a luz poderia ter uma velocidade finita. Foi apenas muito tempo depois, já no século XVII, que Galileu Galilei tentou medir essa velocidade de forma experimental. Sua ideia era simples: usar lanternas em montanhas separadas por uma distância conhecida e tentar calcular o tempo entre o acendimento de uma lanterna e a percepção do sinal da outra. O problema: a luz é tão incrivelmente rápida que qualquer diferença de tempo era imperceptível aos olhos e reflexos humanos da época. Mesmo assim, Galileu lançou as bases para algo importante. A luz parecia ter, sim, uma velocidade finita, só que muito, muito alta. Foi apenas no século seguinte, com Ole Rømer, um astrônomo dinamarquês, que pela primeira vez conseguimos estimar essa velocidade de forma mais concreta. Ele não usou lanternas, mas sim observações astronômicas. Estudando os eclipses das luas de Júpiter, percebeu que os tempos desses eclipses variavam dependendo da posição da Terra em relação ao planeta. Isso só podia ser explicado se a luz demorasse certo tempo para viajar. E com isso, Rømer calculou uma estimativa surpreendentemente próxima ao valor que conhecemos hoje. Décadas mais tarde, outros cientistas, como Fizeau e Foucault, aperfeiçoaram essas medições em laboratório. Fizeau utilizou um engenhoso aparato com espelhos e uma roda dentada girando rapidamente, permitindo observar a luz ser bloqueada ou passar livremente dependendo da velocidade da rotação. Foucault, por sua vez, refinou esse método usando espelhos giratórios, obtendo um valor ainda mais próximo do real. Mas a grande virada aconteceu no final do século XIX, com um experimento que desafiaria todas as crenças sobre como a luz se comporta. Estamos falando do famoso experimento de Michelson e Morley, que buscava detectar o chamado éter luminífero, um meio hipotético através do qual a luz supostamente se propagava, assim como o som precisa de ar para se mover. A ideia era simples: se a Terra se move pelo éter, deveríamos ser capazes de medir uma diferença na velocidade da luz, dependendo da direção em que ela viaja, como se estivéssemos nadando contra ou a favor de uma correnteza. Mas o que encontraram foi inesperado. Nenhuma diferença, nenhuma variação. A luz parecia se mover da mesma forma, em todas as direções, independentemente do movimento da Terra. Esse resultado foi um choque para a física da época. O éter, até então aceito por praticamente todos os cientistas, simplesmente não existia. Algo tão fundamental estava sendo desmontado diante de um resultado experimental irrefutável. Foi aí que entrou em cena um jovem físico chamado Albert Einstein. Inspirado por esse resultado e por outras observações, ele propôs em 1905 sua teoria da relatividade restrita, revolucionando o entendimento do espaço, do tempo e da própria luz. Em sua teoria, a velocidade da luz no vácuo não apenas é constante, ela é o limite máximo de velocidade no universo. Nada pode viajar mais rápido que ela. Mais do que isso,
A velocidade da luz é a referência que define como o tempo e o espaço se comportam. O tempo pode desacelerar, o espaço pode se contrair, tudo depende da velocidade com que você se move. Mas a luz permanece sempre constante, inalterável. Essa ideia, que parecia absurda para muitos na época, foi confirmada por diversos experimentos ao longo do século XX. E mais do que isso, tornou-se a base da física moderna. Satélites que guiam o GPS, cálculos sobre buracos negros, colisores de partículas, comunicações via fibra óptica, tudo isso depende de entender com precisão como a luz se comporta. A luz, que antes era apenas vista como algo que nos permitia enxergar, passou a ser a mensageira do universo. Tudo o que sabemos sobre estrelas distantes, galáxias, nebulosas e até mesmo sobre o início do universo nos foi trazido pela luz. Cada fóton que chega até nossos olhos ou até os sensores dos telescópios carrega consigo uma informação. E essa informação só nos alcança porque a luz se move, e move rápido. Para se ter uma ideia, a velocidade da luz é de aproximadamente 299.792 km por segundo. Isso significa que a luz poderia dar quase 8 voltas completas na Terra em apenas 1 segundo. Quando olhamos para o Sol, por exemplo, estamos vendo como ele era cerca de 8 minutos atrás, pois esse é o tempo que a luz leva para percorrer a distância entre o Sol e a Terra. Quando observamos estrelas distantes, estamos literalmente olhando para o passado. Algumas dessas estrelas podem nem existir mais, mas sua luz ainda está viajando pelo espaço, nos alcançando muito tempo depois. Hoje, a velocidade da luz é usada como unidade de medida em escalas astronômicas. Fala-se em anos-luz, a distância que a luz percorre em um ano, para medir as vastidões do cosmos. Um único ano-luz equivale a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Isso nos dá uma ideia da imensidão do universo e da importância dessa constante para a física, a astronomia e a tecnologia moderna. E pensar que tudo isso começou com observações do céu, com lanternas em montanhas, com perguntas simples como: será que a luz é instantânea? A busca pela resposta a essa pergunta nos levou a redefinir conceitos fundamentais sobre o tempo, o espaço, a matéria e a própria realidade. É uma das mais belas jornadas da ciência. A história da velocidade da luz é também a história do nosso entendimento sobre como o universo funciona. E mesmo com tudo o que já foi descoberto, a luz ainda guarda mistérios. Ela se comporta como onda e partícula, interage com campos gravitacionais, se curva em torno de buracos negros e revela segredos escondidos nos confins do espaço. Cada nova descoberta, cada novo experimento, cada nova teoria, todos continuam orbitando essa entidade fundamental que é a luz. No fim das contas, estudar a velocidade da luz é muito mais do que medir um número. É explorar o tecido do universo. É entender a essência do tempo e do espaço. É enxergar além do que os olhos veem. É tocar, com a mente, os limites do que é possível conhecer.